Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV mais uma edição do Jornal em Foque ao vivo. E nesta quarta-feira, 29 de outubro, nós estamos recebendo com muito prazer o presidente da CET, Companhia de Engenharia de Tráfego de Santos, o engenheiro Antônio Carlos Silva Gonçalves. E como comentarista do programa de hoje, o colega jornalista Aldo Neto. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje com a colega jornalista Cris Chalub. Bom dia, Cris. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Na Folha de São Paulo de hoje, Câmara impõe primeira derrota a Dilma após a reeleição. O Estado de São Paulo. Pisolato fica livre na Itália. Dirceu vai cumprir pena em casa. A Tribuna. Desconto tira 14 milhões de reais do IPTU de São Vicente. BocNews. Supremo Tribunal Federal concede progressão de regime aberto ao ex-ministro José Dirceu. Santa Portal. Diálogo e união são apostas para melhorias após as eleições, avalia coordenador do PT na região. G1 Santos e região. Quadrilha que clonava carros é presa no litoral. E no portal da UOL, Lula diz que há aliados que querem interferir mais no governo Dilma e que voltará em 2018. Chico? Obrigado, Cris. Muito bem. No programa de hoje, nós vamos tratar de dois temas que afetam diariamente o cidadão santista: trânsito e transporte público. São ambos essenciais, mas que têm desafios permanentes para serem enfrentados e resolvidos pelo poder público. Como, por exemplo, um trânsito cada vez mais congestionado, dificuldades para estacionamento, enfim, sem contar os abusos e excessos praticados diariamente por motoristas irresponsáveis. Já no transporte público, a situação também não é diferente. Ônibus superlotados, demora nos pontos de ônibus, enfim, melhoria, a necessidade de mais ônibus em determinadas linhas, entre outros aspectos fundamentais para o bem-estar do cidadão e que estão postos como desafios para a Companhia de Engenharia de Tráfego tentar resolver. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar com o presidente da companhia, engenheiro Antônio Carlos Silva Gonçalves, o nosso convidado de hoje. Mas tudo isso vocês acompanham assim que a Cris informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Cris. A previsão para hoje é de sol com algumas nuvens. As temperaturas variam entre 15 e 28 graus. Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes está em operação normal, 5x5. O tráfego é lento na chegada a São Paulo. Já as rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega têm tráfego normal em ambos os sentidos. Balsas. 7 balsas estão em operação na travessia Santos-Guarujá. A demora é de 10 minutos. Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação e a espera é de 20 minutos. Você também pode participar do Jornal em Foque. Envie perguntas pelo Facebook, Twitter ou e-mail je@enfoque.com.br. A reapresentação desta edição pode ser assistida às 17 horas ou acompanhe essas e outras edições a qualquer momento pelo nosso canal do YouTube. Chico. Obrigado, Cris. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida para entrevistar o presidente da CET de Santos. Voltamos já. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! Em novo formato, o site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com.
experiência e inovação para bem informar. A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país. 16 cursos receberam a premiação do Guia do Estudante da Editora Abril. Os cursos de Administração, Ciências Biológicas, Biologia Marinha, Ciências Contábeis, Educação Física, Fisioterapia, Jornalismo e Pedagogia receberam 4 estrelas. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, alunos, professores e diretores. Mais 9 cursos receberam conceito de 3 estrelas, além dos demais cursos com excelentes avaliações do MEC. Confira a relação completa no site www.unisanta.br. Unisanta, seu passaporte para o mercado de trabalho. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 29 de outubro, e hoje recebendo com muito prazer o presidente da Companhia de Engenharia de Tráfego de Santos, CET, engenheiro Antônio Carlos Silva Gonçalves, e o colega jornalista Aldo Neto como comentarista do programa de hoje. E nós vamos começar essa entrevista com o presidente da CET falando de um tema que está gerando, presidente, muita polêmica na cidade, especialmente ali para os moradores e comerciantes da Avenida Washington Luiz, no Canal 3, nesse trecho aqui mais próximo do Gonzaga, do Boqueirão, enfim, que é a proibição do estacionamento no sentido praia-centro, do lado esquerdo, junto ao canal. A CET primeiro pensava em proibir das 7 da manhã até as 20 horas. Houve uma reação de comerciantes e moradores, abaixo-assinado, enfim, reuniões, audiências públicas. E hoje a CET, então, recuou um pouco e está analisando, reanalisando a situação. Já há alguma decisão com relação ao Canal 3, presidente? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico, Aldo, todos os nossos amigos. Na questão da CET ter recuado, viu, Chico? A questão houve uma reunião, né? Nós precisamos fazer alguma coisa para resolver o trânsito, e aí a gente não está falando só do Canal 3. O Canal 3 é um trecho da cidade que a gente está mexendo nesse momento, e as contagens mostram claramente que alguma coisa tem que ser feita. Sim. Nós fizemos contagens cruzamento por cruzamento, nos dois sentidos, praia centro e centro-praia. E os cruzamentos, eles têm em média, não é só horário de pico. Anteriormente se imaginava que o horário de pico se dava, né, das 5 às 8 no período da tarde e das 7 às 10 no período da manhã. Isso hoje já caiu por terra. É o dia inteiro? É o dia inteiro. A partir do meio-dia, principalmente, no sentido centro-praia, até as 8 da noite, uma média de 1.200, 1.300 veículos hora a cada cruzamento. É um volume muito grande. E no sentido inverso, principalmente no praia-centro? No praia-centro, principalmente no trecho Luiz de Farias, Goiás, que tem um looping para o Machado de Assis, também bastante demandado. Então, quer dizer, em cima da reunião que nós fizemos com os comerciantes, com os moradores, ouvindo o pleito deles, é justo o pleito deles, só que alguma coisa a gente vai ter que fazer. Nós estamos realizando uma nova contagem essa semana. A contagem não se dá num único dia, hoje é quarta-feira, hoje é o 3º dia da contagem que a gente está realizando, e a partir dessa contagem totalmente elaborada, a gente vai chamá-los para conversar. A princípio, essa reunião está marcada para a próxima terça-feira, se não me engano, dia 4, e nós vamos conversar com eles novamente e expor o que está acontecendo. Essa questão da proibição, Chico, ela tem que ser construída a 4 mãos, não é só o poder público. O cidadão que participa no dia a dia, principalmente do sistema de trânsito, ele também está impactado, ele tem problema. E o número de vagas ofertado no município de Santos é muito pequeno. Só que a frota continua aumentando de 3% a 4% ao ano, aquela média de 1,4 habitantes por veículo. Já está cada vez diminuindo, daqui a pouco vai dar 1,1, vai dar 1 por 1, e aí o negócio vai complicar. E a gente precisa tomar alguma atitude. Eu ouvi algumas coisas na reunião com os moradores, que é normal quando você está discutindo na emoção. Então eu uso respeito, eu acho que o pleito deles é justo, mas a gente tem que ver também o que a maioria precisa e de que maneira a gente resolve esse problema. Porque ali, né, presidente Aldo, tem muitos prédios antigos, prédios de 3 andares, por exemplo, que não tem garagens suficientes para atender os moradores. Então os moradores se valem exatamente da pista, quando conseguem uma vaga também, é bom que se diga, para poder estacionar seus carros, enfim, e tirar compras de supermercado e coisas do gênero. Ou seja, é difícil para o morador realmente conviver com essa situação. E ali tem um outro problema. Você tocou no assunto agora, que foi o argumento que eu dei para eles. Eles param do lado esquerdo. Pelo Código Nacional de Trânsito é permitido. Acontece que não é normal você parar do lado esquerdo e ficar fazendo travessia numa via tipo Washington Luiz para levar suas compras para o seu imóvel.
Sim. O correto seria parar do lado direito. É mais seguro, inclusive. Mais seguro. Mas como é que faz isso, por exemplo? Então, só que se você parar do lado esquerdo, você tem 250 vagas num sentido, se eu não estou enganado, e 160 no outro, algo em torno disso, ou 106 no outro. Se você parar do lado direito, você tem 60 vagas de um lado e 50 e poucas do outro. Diminui muito o número de vagas. Quando a gente fala de estabelecimento comercial que não tem onde parar carro, apenas 13 estabelecimentos comerciais não ofertam nenhum tipo de vaga. 5 num sentido e 8 no outro sentido. Então, só que quando a gente fala do volume que passa por hora, são quase 1.300 veículos. Então, você começa a fazer conta, o que passa por que para, o que passa é quase 3 a 4 vezes maior do que para. Verdade. Aldo Neto. Bom dia, obrigado Chico. pela presença. Bom dia ao presidente da CT, ao telespectador. Eu queria lembrar que essa proibição foi dita aqui nesse programa alguns meses atrás pelo presidente e não abordava apenas o Canal 3, abordava o Canal 2, a Avenida Ana Costa e a única gritaria se dá no Canal 3. Eu tenho um amigo músico que ele canta uma música de um cantor que agora me foge o nome, Criolo, que Não Existe Amor em SP. Ele brinca e fala que não existe amor no Canal 3. Eu já estou passando a concordar com ele. Porque é óbvio que ninguém quer perder vaga na porta de casa. Olha, a gente precisa entender que o trânsito precisa fluir. E para o trânsito fluir, tem que fluir nas vias principais, que hoje são os canais, a Avenida Ana Costa e a Avenida Conselheiro Neves. Infelizmente. Agora, dizer que isso vai acabar com o comércio, já não tem vaga lá. Aí já é um certo exagero, mas eu digo, acho que a preocupação que deve ser motivo de maior interesse pela CET é a questão dos moradores. Especialmente aqueles moradores que têm filhos pequenos, que tiram as suas compras, como ele disse mesmo. Quer dizer, já é difícil tendo estacionamento. Sem estacionamento, então, presidente, vai todo mundo subir na calçada. E aí vai se criar uma situação, as pessoas subindo na calçada para poder... Eu queria aproveitar até, porque é bom até o engenheiro Antônio Carlos ser o presidente da CET nesse momento, porque quando se começou a polêmica de descobrir canais, ele era o secretário de obras da prefeitura. Sim. Até quando se deu a proibição disso, o tombamento. E hoje, penso eu acho que cobrir todos os canais, o canal inteiro é um exagero, mas seria uma saída para resolver esse tipo de problema, não, Fifi? Seria, sem dúvida alguma seria. Seria, por exemplo, eu acho que os canais a gente não pode descaracterizar em Santos porque eles são referência cultural, né? Claro, claro. O cidadão não mora no Norte Luiz, ele mora no Canal 3, né? Não mora na BP, no Machado, ele mora no Canal 1. Ele se refere à cidade sempre através dos canais. Então as embocaduras elas têm que ser preservadas, do meu ponto de vista. Mas você poderia criar um corredor de ônibus à esquerda, que seria o correto, à esquerda, e ter plataformas de embarque e desembarque nos canais. E essa plataforma, em hipótese alguma, ia prejudicar a característica do canal. O ônibus pararia. Você faria uma estação nos dois sentidos, tem largura suficiente para isso nos canais, e você não teria o conflito do ônibus estar passando junto aos lotes. Isso daria para você uma fluidez maior no trânsito de forma considerável, né? Agora, infelizmente, aquela medida foi totalmente política, foi num momento de reeleição do ex-prefeito Beto Mansur. Foi polêmica, a gente estava com a obra do Canal 4 em andamento praticamente pronta, no trecho Epitácio Pessoa Praia, de 170 metros de extensão, a gente só ia cobrir 70, os outros 35 em cada embocadura iam ficar mantidos, os outros 40, 170, os outros 50 de cada embocadura a gente ia deixar aberto, mas infelizmente não conseguimos. E hoje Santos não manda nos canais, o pior disso tudo, Aldo, Santos não manda nos canais. Nós temos uma demanda enorme de pontes e pontilhões para fazer nos canais. Até para abrir uma ponte é difícil, né, presidente? Ele tem que solicitar um CONDEFA em São Paulo, tem que haver um convencimento técnico. Um exemplo claro, tá? Nós estamos precisando nesse momento um pontilhão na Cunha Moreira, com Austin Luiz, para demandar o trânsito da encruzilhada, porque a Vidal-Sion deixa de existir com a abertura da Francisco Glicério, e o trânsito da Vidal-Sion, que antes era sentido Senador Feijó, passa a ser sentido Ana Costa. E esse looping se dá através da Cunha Moreira. Se não se der na Cunha Moreira, ele vai se dar na Carvalho de Mendonça, que já é uma rua extremamente demandada e um cruzamento muito complicado para nós. E a gente não consegue colocar esse pontilhão. Aquele Aquaplay no Marapé é outro caso. A época que eu era secretário de obras, a aprovação daquele empreendimento, que ali é um grande polo gerador de trânsito, um impacto tremendo na Nilo PC e na Moura Ribeiro. Claro. É um pontilhão que a empresa tem que fazer na porta do empreendimento. E a empresa quer fazer, só que o CONDEFAT não libera para que ela faça.
E esse TAC, que é um termo justamente de conduta, tem validade até o fim do ano que vem, se eu não estou errado. Se não fizer até o fim do ano que vem, o comprometimento financeiro da empresa é nenhum. E vai sobrar para a prefeitura, posteriormente, fazer essa obra, gastando dinheiro que não precisava. Então, essa questão dos tombamentos, eles precisam ter um pouco de cuidado, porque Santos tem capacidade suficiente para, através do seu conselho municipal, que é a Condepasa, preservar os bens que têm que ser preservados. Até porque com uma relação, uma das maiores do Brasil, se é que não é a maior do Brasil, de 1,4 habitantes por veículo, que é a relação em Santos, e essa relação, como disse o presidente da CET, vai diminuir, porque cada vez aumenta o número de veículos, vai chegar um momento que não é uma nova realidade, é uma nova cidade, e o trânsito passará a ser o tema prioritário da cidade. E a cidade é a mesma, uma cidade extremamente verticalizada, sem grandes alternativas de ampliação de viário, uma malha urbana de 420 km de extensão, uma área ocupada de 39 km quadrados, e a gente crescendo, claro. E os veículos aumentando. E somado a isso tudo, nós não estamos nem considerando o número de veículos que vêm da Praia Grande, de São Vicente, do Guarujá diariamente, os 13 mil caminhões que vêm para a região do Porto, que não andam na malha urbana, mas impactam a entrada da cidade. Enfim, nós temos uma série de desafios que temos que enfrentá-los, não tem jeito. E mudar hábitos, Chico, você sabe muito bem que é difícil, não é fácil. Eu acho que as pessoas resistem, você esqueceu um desafio, presidente. O túnel Santos-Guarujá, que vai trazer uma demanda de Porto para dentro da cidade de novo. De Porto, Aldo, a princípio não. O prefeito Paulo Alexandre não está permitindo que esses caminhões circulem. Aqui, se circular caminhão naquela região, o impacto é total, mas o termo de conduta, de ajustamento de conduta com o governo do estado não permite circulação de caminhões. Apesar de a obra permitir essa passagem. Mas o túnel, a construção do túnel permite. Isso mais cedo ou mais tarde, pela pressão que vai ser exercida, presidente, vai ser difícil segurar, viu? Olha, eu não sei, Chico, porque na entrada da cidade no começo do ano também teve uma pressão enorme para os caminhões entrarem pela Martins Fontes, no começo do ano passado, e nós conseguimos segurar. Tem radares, nós cadastramos alguns caminhões, conseguimos segurar para migrar esse trânsito de caminhões para a região portuária. Sempre você tem uma pressão de todos os lados, claro. Né, todos os segmentos, seja os particulares, seja os caminhoneiros, os taxistas, sempre tem uma pressão. Cabe ao gestor público encarar essa administrar essa pressão. Mas caberia, mas de qualquer forma, presidente, caberia o governo federal começar a pensar agora, nesse próximo mandato da presidente Dilma Rousseff, numa nova ligação a Santos Ilha, Santos Continente, na entrada da cidade, exatamente com o viés portuário. Claro, porque o estudo que nós temos, quanto mais a gente se afasta da região da Ponta da Praia e vai para a região do Saboó, mais a gente induz o caminhão. Quando mais a gente vem para a região da Ponta da Praia, mais a gente induz o automóvel. Então essa segunda ligação ela é fundamental. Sem dúvida nenhuma. Uma saída para isso, então nosso companheiro Rodolfo Amaro, o comentarista do programa, já apontou, seriam nossos deputados federais eleitos trabalharem para a Codesp fazer esse tipo de obra. Porque a Codesp devolve bilhões o governo federal. Para o governo federal, e o governo federal investe o quê aqui? Sem dúvida nenhuma. Em contrapartida. Até porque a Codesp defende também essa ligação na entrada da cidade. É um desejo comum de todos os cidadãos. Só que não pode fazer porque a legislação não permite, né? Exato. Toda essa questão. Para encerrar, Canal 3, então, semana que vem temos uma decisão. Devemos ter semana que vem. Essa decisão ela tem que ser definitiva, não dá para a gente ficar postergando esse assunto. Tem um feriado agora sexta-feira que nos atrapalha um pouquinho. Mas é um ponto facultativo, na verdade é um ponto facultativo em função do dia do funcionário que foi ontem. Se não for na terça-feira, com certeza semana que vem a gente resolve isso. Resolve isso, bom. Vamos aguardar que a CET consiga chegar a um denominador comum com os comerciantes e com os moradores desse trecho do Canal 3. Agora, presidente, o Aldo tocou num assunto importante também, numa das intervenções dele, que essa decisão, em nome da fluidez, não vai se limitar ao Canal 3. A CET também já tem os estudos prontos para proibir o estacionamento na Avenida Ana Costa, presidente? Não está concluído. Nós temos um mapeamento das vias que a gente precisa fazer intervenção. E aí, Chico, às vezes a gente fica meio preocupado com as intervenções que estão sendo tomadas. A Carvalho de Mendonça, em 2011, você parava do lado de esquerda e direito. Hoje, você só para do lado direito, ela começou a dar uma fluidez maravilhosa. Melhorou muito, né? Melhorou muito a Carvalho hoje, ou a partir de hoje, a Oswaldo Cruz, no trecho da Dom Lara Lobo Viana, tem a proibição do lado direito. Porque você para do lado direito e do lado esquerdo e não passa ninguém. Principalmente no horário das 5 da tarde até o final da noite, não passa ninguém. Você fica parado ali durante alguns minutos. O Aldo mora ali perto, ele sabe bem disso, né?
Então, E não dirijo, hein? Eu dou minha colaboração para a cidade, não tenho carro, não dirijo. Então, se você começa a perceber, essas restrições já estão sendo tomadas. Agora, elas não são pontuais em determinadas avenidas, elas têm uma estratégia. Por exemplo, qual é a principal interligação Orla-Centro? São os canais da Conselheira Ana Costa. Sim. Quais são as principais ligações transversais? Se você vier da cidade para cá, você tem uma João Pessoa que deixa de ter agora estacionamento a 45 graus e está com estacionamento ao longo, né? Isso facilita, diminui o número de vagas, facilita muito a manobra e dá uma fluidez na João Pessoa muito grande. Amador Bueno vai passar o VLT, não vai ter mais estacionamento na Amador Bueno. Ah, mas e os comerciantes da Amador Bueno? Eles vão ter o VLT na porta. Então é diferente. O volume de público que vai passar na Amador Bueno vai ser muito maior do que o que passa hoje com veículos individuais. Aí você pega uma Francisco Glicério e vai passar o VLT. A dificuldade de estacionamento vai ser muito grande também. A Epitácio Pessoa você não para mais do lado direito, só para do lado esquerdo. A Avenida da Praia é um desafio tremendo, porque nesse horário agora, no sentido São Vicente Ponta da Praia, já está tendo congestionamento na divisa. No sentido inverso, das 5 às 8 da noite, o congestionamento está batendo no canal 5, diariamente. Então, são medidas que a gente tem que tomar, não é porque nós queiramos tirar o estacionamento das ruas. Sim. Nós temos que dar uma solução nesse problema. Não dá para a gente conviver com isso e achar que está tudo certo. Até porque uma das principais reclamações da atual administração municipal é o trânsito. Então, a gente precisa resolver isso daí, e resolver junto. Não é uma medida imposta pela administração, é uma medida pactuada com a sociedade como um todo. Agora, presidente, eu preciso chamar um intervalo, mas eu queria deixar um tema para a gente discutir no próximo bloco. E diante dessa realidade, desse diagnóstico feito pelo presidente da CET, diante da relação de 1,4 habitantes por veículo, a solução é óbvia, é o transporte coletivo, é o transporte público. E nesse sentido, presidente, o que nós avançamos em termos de transporte público na nossa cidade? Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso no próximo bloco. Mas vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal. Imagine como é bom aprender brincando. Brincar pensando. Pensar criando. Criar vivendo. E viver aprendendo. Colégio Santa Cecília, há mais de meio século, formando e educando gerações. Um novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Agora você pode ouvir a Santa Cecília FM onde você estiver. Baixe o aplicativo e nós vamos junto com você no tablet e no celular. Suas melhores lembranças com o que há de mais moderno em tecnologia digital. 107,7, um som perfeito. No aplicativo você ainda participa das promoções, envia suas sugestões de música e acessa o Facebook da rádio. Aplicativo Santa Cecília FM Mobile na versão Android e iPhone. Uma parceria com a Virtuis Media. Baixe o aplicativo no Google Play ou na Apple Store e vem com a gente. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 29 de outubro. E hoje recebendo com muito prazer o presidente da Companhia de Engenharia de Tráfego, CET de Santos, engenheiro Antônio Carlos Silva Gonçalves, e como comentarista do programa, o colega jornalista Aldo Neto. No bloco anterior, deixei uma questão, presidente, a solução para o diagnóstico que o senhor colocou para o trânsito, difícil em Santos, enfim, é o transporte público, é o transporte coletivo. O que é que a cidade já avançou em termos de transporte público? Hoje o transporte público, o senhor diria que ele atende de maneira mais adequada o usuário? Um pouco mais adequada, mas não o ideal. Eu acho que hoje, por exemplo, esses últimos 2 anos, nós temos hoje uma frota de 305 ônibus, sim, dos quais 50 já tem ar-condicionado no ônibus convencional. Até a temporada de verão, esses 305, 150 vão ter ar-condicionado. E no próximo processo licitatório, a exigência é que os 305 tenham ar-condicionado.
E quando será o próximo processo? Agora em março de 2015. 2015 a gente tem um novo contrato vigorando junto à permissionária do transporte coletivo. O Wi-Fi nos ônibus, o cartão transporte tira o dinheiro dos ônibus e minimiza a questão de segurança, porque você tinha uma média de 30 assaltos mês, hoje tem uma média de 1, 2 assaltos mês, tem pouco dinheiro circulando nos ônibus. Mas as pessoas podem pagar com dinheiro também, podem pagar que com fique dinheiro, claro isso. Podem pagar. Mas elas têm mais vantagens pagando no cartão, até porque no final de semana, no domingo, elas pagam 50% da tarifa, se utilizarem o cartão transporte. E a revisão das linhas é fundamental, porque as linhas hoje são as mesmas linhas da época que a gente era criança. Não mudou nada, é tudo muito ultrapassado. Então essa revisão das linhas, o grande desafio a partir do cartão transporte, você conciliar a integração dos modais. VLT com ônibus, ônibus com ônibus, e você ter uma agilidade maior nos deslocamentos. Se o cidadão tiver certeza que ele tem conforto, segurança e pontualidade no sistema, ele migra para o sistema. Hoje a gente ainda não oferta isso. Nós estamos próximos de ofertar a partir do próximo ano, mas hoje ainda não se oferta isso. Uma outra revisão que precisa ser feita urgente são os seletivos. Sim. Nós temos poucas opções de seletivo, poucas linhas e com um espaçamento de periodicidade muito grande. A gente precisa diminuir isso para ofertar mais seletivo, que é justamente o público-alvo que a gente quer atingir, que é o proprietário do veículo. Né? Deixar o carro em casa e pega o seletivo. Não é difícil de resolver isso, Chico, não vejo muita dificuldade. Estamos próximos de atingir essa meta. E a partir daí, sim, aí são campanhas educativas para convencimento da população para migrar para o sistema. Aldo Neto. Esse é um grande problema, né? Como é que você vai tirar o carro da rua se o munícipe não tem outra opção? Até nesse sentido, secretário. Secretário não, presidente da Secretaria. Secretário. Secretário de Transporte, digamos assim. Eu acho que no outro dia eu passei na João Pessoa, achei muito interessante a ciclovia que está sendo feita lá. Porque ali passa muito trabalhador, principalmente trabalhador portuário. Sim. E a forma e era difícil visualizar, quem não é da área, como é que se tinha uma saída para isso, porque o volume de bicicleta realmente ali era muito grande e acabava atrapalhando o trânsito. Na sua visão, isso vai ajudar a fluidez da João Pessoa ou vai diminuir o número de acidentes? A ciclovia sempre melhora. A grande diferença que a gente tem em Santos, da grande maioria dos municípios no Brasil, Santos não tem se eu não me engano, não tem nenhuma ciclofaixa. Santos tem ciclovia. Ciclovias são locais segregados fisicamente, com guia, sarjeta, faixas exclusivas, não são faixas pintadas na via. E a ciclovia da João Pessoa, ela dá continuidade na ciclovia da São Leopoldo, que vai para Martins Fontes e pega a Nossa Senhora de Fátima. Quer dizer, ela pega a população da zona noroeste toda e joga para a região portuária, como o Aldo falou. Isso é fundamental, porque você dá segurança para esses cidadãos. E o cidadão começou a tirar um pouco a bicicleta da rua porque ele não tinha segurança. Como eu falei anteriormente, nossas ruas são muito estreitas. Você tem um volume de veículos muito grande. Você tem muitos caminhões, principalmente na região da zona noroeste, circulando. Como é que o cidadão vai se aventurar com uma bicicleta no meio dos caminhões? Ele tem medo, ele tira essa bicicleta da rua e entra com o transporte coletivo ou com o transporte individual. A ciclovia oferta para ele a segurança novamente. Uma coisa que a gente vai ampliar ano que vem é o Bike Santos. O Bike Santos é um projeto vitorioso. Né? Começou em 2012, final de 2012, e hoje ele já tem 37 estações, 5 na zona noroeste e 32 na zona leste. A gente percebe que precisa aumentar essa oferta na região da zona noroeste, e é um projeto que deu certo. E o cidadão não paga um centavo, não tem nem calção mais. Quem paga tudo é o poder público, é a prefeitura, através da CT. Então são opções, viu, Aldo, que a gente vai dando. Você dá o Bike Santos. Estimulando, inclusive, a utilização de bicicleta. Você dá o Bike Santos, mas você dá em contrapartida a ciclovia, para o cara poder andar. Então ele não precisa nem mais ter a bicicleta, ele utiliza o Bike Santos e a partir daí se desloca. Agora, falando em ciclovia, só para aproveitar esse gancho, Aldo, um dos grandes desafios da prefeitura, já de algum tempo, é implantar a ciclovia na Nossa Senhora de Fátima. Ali é dificílimo, presidente. Como é que anda essa obra? Parou, depois voltou, então, enfim, como é que está isso? Ali é um desafio enorme, até porque a Nossa Senhora de Fátima, sequencialmente, tiveram algumas solicitações do último governo e do atual governo que estão sendo atendidas e que vão facilitar o deslocamento da Nossa Senhora de Fátima. Por exemplo, existia uma solicitação a princípio de uma verba para a ciclovia da Nossa Senhora de Fátima. Foi atendida pelo governo do estado, a obra iniciou. Ato contínuo, houve uma solicitação junto ao governo federal de um corredor de ônibus para a Nossa Senhora de Fátima.
O governo federal também aceitou. E agora a MTU discute o VLT na Nossa Senhora de Fátima. Então são 3 intervenções que não cabem na Nossa Senhora de Fátima juntas. Não dá para ter uma ciclovia, um VLT e um corredor de ônibus. Até porque elas duas são excludentes. Se você tem um VLT, você não vai ter corredor de ônibus, porque o VLT retira ônibus. Claro. Né? Então, o que está sendo previsto para a Nossa Senhora de Fátima? Essas obras de mobilidade urbana que vão ser feitas agora na entrada da cidade, acho que a partir do primeiro semestre do próximo ano, uma delas tem um viaduto da Martins Fontes para a Nossa Senhora de Fátima. Tá. Esse viaduto já prevê a implantação do VLT, que viria na sua terceira etapa, para a Nossa Senhora de Fátima através da Martins Fontes. E nós vamos segurar um pouquinho essa obra da ciclovia para ver efetivamente que momento que ela cabe e de que forma que ela cabe. Porque senão as desapropriações vão ser muito grandes e vai impactar um pouco aquela região. O objetivo da administração municipal é impactar o mínimo possível. Então estamos concluindo o projeto, o básico já está pronto. Vai ter o projeto executivo desse viaduto para ver efetivamente de que maneira que ele se acomoda na Nossa Senhora de Fátima. Enquanto isso, a MTU está fazendo o projeto do VLT, porque o VLT, se ele vier pela Nossa Senhora de Fátima, ele vai correr pelo canteiro central, justamente onde está a ciclovia. Então não dá para a gente continuar com a obra da ciclovia. Mas aí, presidente, quer dizer, na Zona Noroeste tem 5 estações do Bike Santos, novas estações serão criadas, mas aí não tem a ciclovia. Mas aí você pode ter, Chico, o VLT ele pode te proporcionar em algum vagão a possibilidade de transportar bicicleta. Então você pode vencer uma etapa do teu percurso no VLT com a bicicleta dentro. Certo. A partir daí você pega a bicicleta e complementa a tua etapa de percurso. Isso daí está para ser adequado. É uma alternativa. É uma coisa racional. É bem racional, né? Porque se teve durante muito tempo mania na cidade de se fazer obra, para tudo, quebra tudo de novo, refaz, porque agora precisa colocar não sei o que naquele espaço. Então, se já ficou tantos anos sem ciclovia, ficar mais 2, 3, que é um grande... para evitar o gasto de dinheiro público necessário. É que é um grande número de usuários ali na Zona Noroeste de bicicleta, isso daria segurança. Sem dúvida. A própria estatística da CET mostra de diversos acidentes graves envolvendo ciclistas. Ali, Chico, a primeira coisa, a administração municipal conseguindo fazer o viaduto do São Manuel para o Bom Retiro, e que vai ligar Bom Retiro também ao Piratininga, tira os caminhões da Nossa Senhora de Fátima, você já tira o problema tremendo do trânsito da Nossa Senhora de Fátima, que são os caminhões. Sim. Né? A partir daí, o que a gente está falando são adequações de viário para o modal que está se propondo. É VLT? VLT cabe com ciclovia? Não cabe com ciclovia? Isso tudo tem que ser estudado para que a gente não ocorra nisso que o Aldo está falando. Se faz uma obra, quebra, se faz, mesmo que seja uma melhoria, é ruim isso, porque a gente faz uma obra paliativa por planejamento, né? Uma ciclofaixa não resolveria ali? O problema não é nem a faixa ou a via, o problema é o espaço. A gente não tem espaço para continuar com essa obra da ciclovia sem a certeza da implantação da obra do VLT. E o corredor de ônibus está descartado nessa altura? Não está descartado. Mas o corredor de ônibus, ele apesar de ser excludente e os modais, a obra não é excludente. Por quê? Porque a obra do corredor de ônibus significa o quê? Pavimentação e pavimento rígido na parada dos ônibus. Né? Essa parada de ônibus é uma outra coisa que a gente está mexendo na cidade. A cada 250 metros, mais ou menos, você tem um ponto de ônibus em Santos. Significa o quê? Que do eixo dos pontos, você tem um deslocamento máximo de 125 a 150 metros, vamos dizer isso, que é muito pouco. Então o motorista põe primeira, segunda e para. Primeira, segunda e para, e o ônibus não chega a lugar nenhum porque não consegue andar. Com o aumento da distância entre pontos de ônibus, que deve passar para 400 metros, que é mais ou menos, o do VLT, algo em torno de 700 metros. O ponto de ônibus a gente vai fazer para 400 metros. Com esse aumento, o que a gente vai ter que fazer no corredor de ônibus? Baias e concreto. Sim. Não é um serviço que você jogue fora depois. Se você jogar o VLT para o canteiro central e ali ficar uma faixa exclusiva de veículos, é uma faixa mais resistente. Mas você não quebra, a ciclovia é diferente. A ciclovia, se você implantar a ciclovia no canteiro central e tiver que colocar o VLT, você vai quebrar totalmente a ciclovia. Você vai perder aquele dinheiro. O corredor de ônibus você não perde. É a grande questão, que eu volto a dizer. É planejamento, que o presidente da CET está mostrando que as ações ali na Nossa Senhora de Fátima estão sendo planejadas. Sim. E planejamento e conclusão leva tempo. Dá um exemplo prático de algo que está começando agora e que está sendo planejado há anos, que é também lá, que é o Santos Novos Tempos. Que é uma solução difícil, um problema difícil, eu diria até menor que o trânsito da cidade. E quanto tempo se levou? Então, acho que também a população tem que colaborar.
Então, não tem a dúvida nenhuma. O que se espera é que com o VLT, que é um divisor de águas e vem por aí, presidente, realmente nós tenhamos um transporte mais confortável, mais ágil e que a população deixe o carro em casa, utilize o VLT. Chico, mas tem um ponto importante, o VLT não é o salvador da pátria. Não, claro. O salvador da pátria é a população. O que vai diminuir talvez um pouco é o fluxo de gente vindo de São Vicente para cá para trabalhar. Mas a integração, eu acho que entre os modais é fundamental. Depende disso. O VLT, ele tem como grande contribuição, por exemplo, essa primeira etapa do VLT, o que ele agrega para Santos? Porque ele está ligando o Ponte dos Barreiros à região portuária de Santos. A segunda etapa leva para a região central, que é o principal eixo de deslocamento para nós de Santos. Região Orla, região central, região intermediária, região central. Mas nesse momento o VLT ele tira veículos que vêm de São Vicente para Santos, tira transporte coletivo que vem de São Vicente para Santos, no único modal que é o VLT. E nos facilita no trânsito, principalmente do eixo Francisco Glicério. Afonso Pena nem tanto, porque Afonso Pena ele vai por trás, mas principalmente no eixo Francisco Glicério. Agora, no segundo momento, ele interliga o nosso deslocamento principal. E no terceiro momento, Chico, ele completa o anel, porque ele leva para a região da Zona Noroeste. Sim. Então, ele é fundamental para a nossa cidade, para a nossa região. O VLT é um transporte mais moderno, mais adequado, mas ele vem, de alguma forma, substituir os nossos bondes, né? Sim. Só que a nossa malha de bonde era muito mais capilarizada. Você tinha os bondes em todos os cantos da cidade. O VLT, nós vamos ter da região intermediária para a região central e para a região da Zona Noroeste. É isso que está sendo proposto. Sim. E o restante da complementação desse circuito isso é importantíssimo. Se dá através dos veículos, dos ônibus. Não tem essa integração, presidente? É um grande sendo desafio. Pensada? Sim, enfim. é um grande desafio. Porque, por exemplo, se eu pego um VLT e desço na Francisco Glicério com a Costa, quero complementar minha viagem para... Ponta da praia, digamos. Eu tenho que ter um veículo me esperando ou passando ato contínuo da minha descida. Claro. Porque senão eu vou perder tempo, eu vou começar a descer, fico parado. O grande desafio está nessa junção da interligação dos modais. O tempo que eles vão estar passando, de que forma que eles vão estar passando, qual o volume de pessoas que vão estar chegando, de que forma que a gente insere essas pessoas na complementação do seu destino. Esse é o grande desafio. Isso daí tem que ser feito de forma adequada, porque senão não funciona. Mas tem um outro desafio, de um negócio que o Chico sempre fala com propriedade, que o que transforma uma região metropolitana em região metropolitana é a mobilidade urbana. Sim. E como é que você analisa essa solução que se deram lá para o Litoral Sul de fazer um BRT para chegar no VLT, para chegar aqui em Santos, o pessoal lá de Itanhaém, Peruíbe, Mongaguá, Praia Grande. Aí teve uma grita a princípio. Porque o BRT é uma faixa de ônibus, não é isso? É o Bus Rapid Transport, é um ônibus diferenciado, né? Ele te permite um veículo maior, mais alongado, mas transporta menos passageiros do que o VLT. Aí foi uma opção administrativa do governo do estado. Poderia ser um BRT, poderia ser um VLT. Santos poderia ter sido um BRT em vez do VLT. Eu acho que ambas as propostas, independente do formato, elas são adequadas, elas são bem-vindas. É lógico que o VLT transporta mais passageiros. Nós já tínhamos como hábito o Litoral Sul ter aquela interligação, se não me engano era o SIM, né? o trem que trazia o pessoal de Itanhaém aqui para Santos. E agora eles vão vir de ônibus interligando com o VLT. O que importa nesse momento é que eles estejam integrados de forma eficiente. E o BRT ele também tem faixa exclusiva. Ele vai andar numa faixa exclusiva, ele vai cumprir o seu objetivo principal, que é origem e destino, no prazo assemelhado com o do VLT. Ele não vai ter grandes dificuldades de deslocamento. O que se discute é a capacidade que ele tem de trazer menos passageiros do que o VLT. Mas o investimento é muito menor do que o do VLT também. Né? O prefeito de São Vicente, presidente Luiz Cláudio Billy, esteve ontem no programa e ele abordava essa questão do BRT, dizendo que inclusive a região da área continental de São Vicente será contemplada com o BRT, já que o VLT só sai da esplanada dos Barreiros, não chega até a área continental. Né? Acho que só chegaria em 2022 pelo projeto da MTU. E que por essa razão, Praia Grande, Litoral Sul e até mesmo São Vicente, para que a área continental seja atendida, vão se valer do BRT. Essa integração BRT, VLT, ou enfim, essa divisão, o senhor acha positivo do ponto de vista metropolitano, do ponto de vista do transporte metropolitano, ou seria melhor ficarmos só com o VLT? Eu acho que ela é positiva. Esse sistema ele vai ser operado pela iniciativa privada. Sim. Essa licitação ela vai ter que existir em algum momento, porque o governo
estadual e os municipais não tem como operar o sistema de jeito nenhum. E vai ter um momento que o que a gente vai estar discutindo é a eficiência do sistema. E para que você tenha eficiência no sistema, você tem que ter efetivamente uma faixa exclusiva para que esses modais possam andar, né? E ter capacidade de transporte do público, que está sendo atingido nesses deslocamentos. Então eu não vejo o problema do BRT ou do VLT, sinceramente eu não vejo, Chico. A minha análise não passa por aí. A minha análise passa no resultado final, a eficiência do sistema. Claro. Ele vai estar adequado? Eu acredito que sim, porque os estudos que a MTU vem trazendo para a região, eles demonstram que tanto o BRT quanto o VLT, eles atendem à expectativa da população. O VLT, ele transporta mais pessoas, mais passageiros, algo em torno de 400 passageiros. O número exato do BRT eu não tenho de cabeça, mas é menor, claro, do que o do VLT. Agora, a gente precisa ter uma eficiência nesse sistema e a gente precisa tirar a quantidade de veículos das ruas. Hoje, os nossos ônibus convencionais demonstram que eles impactam mais ainda o trânsito, que eles não dão o conforto que a população espera em termos de deslocamento, e que alguma coisa precisava ser feita. Tanto o BRT quanto o VLT vão atender essa expectativa. Muito bem, é importante que toda a região seja integrada pelo transporte para que se torne, de fato, uma região metropolitana. Presidente, peço a licença, Aldo, nós vamos para mais um intervalo, voltaremos em seguida aqui para mais. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Com o novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 3202-7101. Inscreva-se já. www.unisanta.br/vestibular. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 29 de outubro. E hoje nós estamos recebendo com muito prazer o presidente da CET, Companhia de Engenharia de Tráfego, Antônio Carlos Silva Gonçalves, engenheiro, e também o colega jornalista Aldo Neto, como comentarista do programa de hoje. As perguntas estão chegando, presidente da CET. E a CET, como sempre, presidente, é motivo da preocupação geral. Líder de audiência. Líder de audiência, porque todo mundo que tem, todos entendem de trânsito, de transporte, enfim. E o que é natural, porque, afinal de contas, são temas que afetam diariamente o cidadão santista e de todas as cidades. Cris, temos uma pergunta, não é isso, Cris? Isso mesmo, nós temos uma pergunta do Fernando Silo. Ele quer saber quando vai ser tomada uma solução na rua Saturnino de Brito, no Marapé, já que lá ocorrem muitos acidentes e nada é feito. O bairro do Marapé nós não passamos ainda por revisão nesse ano. Esse ano nós passamos pelo bairro do Imbaré, Campo Grande, Vila Belmiro, estamos indo agora para Encruzilhada e vamos para o bairro do Estuário. O Marapé, mas vamos dar uma olhadinha no que está acontecendo lá. O Marapé tem as ruas muito largas, viu, Chico? E efetivamente pode estar acontecendo alguma coisa que coloque em risco a integridade dos motoristas e dos passageiros. Vamos dar uma olhada lá no bairro. Então, Marapé, portanto, Fernando, fica atento que logo a CET vai atuar no Marapé tentando resolver os problemas. Uma outra preocupação dos nossos telespectadores, presidente, é com relação às faixas vivas, que elas não são respeitadas pelos ônibus urbanos. Absurdo. Como é que é, né? Não dá para fiscalizar, Chico, enfim, os ônibus? Pois não, por favor. Pergunta aí das faixas vivas. Acho que essa última eleição, os candidatos perderam uma oportunidade
e fazer uma campanha positiva em cima do faixa viva. Em vez de pagar o que se pagou do número de gente segurando bandeira, com aquela cara de mau humor lá, podia colocar com uma mãozinha, a senhora vai atravessar, dá um mínimo de treinamento. Não, pois não, ir lá faz a mãozinha para a pessoa lá com o nome do candidato. Aí as pessoas estão trabalhando para CET, não sei o quê. Está prestando serviço para a população. Seria interessante. Presidente. A Faixa Viva é uma campanha vitoriosa, né? Eu percebo que ela, e como toda campanha, que você muda hábitos, ela demora um tempo para maturar. Outro dia me perguntaram quanto tempo eu achava que a Faixa Viva ia estar no dia a dia do Santíssimo. Olha, ela, se eu não me engano, ela começou em 2011, se eu não estou errado, ela vai realmente consolidar lá para 2018, 2019. Me perguntaram por quê. Porque as crianças de 2011, que têm 8 anos de idade, que começaram a se adaptar com Faixa Viva, em 2018, 2019, vão estar com 18 anos de idade. E essas crianças vão estar habituadas a atravessar na faixa, né? E já vão educar os seus filhos quando vierem dessa forma. Dessa maneira. Exatamente. O que a gente percebe hoje, Chico, é que as pessoas, parte da população, não dá para generalizar, mas parte da população dos que têm mais idade são os mais indisciplinados na travessia. E o que eu estou falando não é crítica a ninguém. Às vezes a pessoa está com pressa, ela tem aquele hábito, enfim. Mas não é o correto. Você percebe isso facilmente nas ruas. As pessoas têm dificuldade de locomoção também, uma distância um pouco maior, e acaba atravessando no meio da ciclovia. Então, mas no mundo inteiro tem isso. E as pessoas têm a responsabilidade de atravessar no local adequado. Né? A questão é cultural. É cultural. E a Faixa Viva, ainda tem pessoas, por incrível que pareça, que confundem. Elas estendem o braço para a faixa semaforizada. A semaforizada não é viva, ela é semaforizada. A viva não tem semáforo. E nós começamos a colocar nas ruas agora, escrito Faixa Viva. Porque aí o cidadão, quando chegar lá, ele sabe que é Faixa Viva, estende o braço. E nós colocamos antes da Faixa Viva uns pictogramas amarelos na pista, para o motorista também saber que tem a Faixa Viva. Agora é um convencimento, é um trabalho a longo, médio e longo prazo. Porque o motorista que respeita a Faixa Viva, ele, além de respeitar a Faixa Viva, ele se preocupar com o transeunte, ele também tem que se preocupar com o motorista que vem atrás. E com o do lado esquerdo. Vem do lado esquerdo, que às vezes não vê e vai direto. Quer dizer, então é uma situação realmente complicada. É um processo que todos têm que estar atentos a isso. Né, o que você percebe, às vezes, é que determinados motoristas, eles disputam no trânsito. Por exemplo, nós implantamos em alguns locais as mini rotatórias. Aí se pergunta, quem tem a preferência na mini rotatória? Quem chega primeiro. É uma coisa tão normal. Quem tem a preferência quando você vai entrar no elevador? Vamos supor, são 2 homens, não uma mulher e um homem. Se for uma mulher e um homem, é a mulher. Claro. Mas 2 homens. Quem tem a preferência? Quem chegou primeiro. É normal. Não, quando chega numa mini rotatória, eles aceleram para disputar quem chega primeiro. É diferente. Em vez de desacelerar... Mas a legislação antigamente não dizia que num cruzamento sem preferencial, o carro da direita, a sua direita tem preferência? Sim, mas... Vale isso ainda, presidente? Vale, mas se você tem o carro da esquerda que ele chegou na rotatória antes, por que o carro da direita não diminui? Por que vai ter que ficar... Porque sempre vai vir um carro na direita. Senão não teria rotatória, porque é um cruzamento demandado. Nós colocamos rotatória para cruzamentos que tem até 500 veículos hora. Ultrapassou 500 veículos hora, a gente começa a estudar semáforo. Então, as mini rotatórias, outra coisa, as mini rotatórias elas são para ser feitas no sentido que a legislação está determinando. Você vê constantemente as pessoas fazendo o sentido contrário, passando no meio das mini rotatórias. Quer dizer, enquanto as pessoas não colocarem na cabeça que a sua pressa coloca em risco a sua integridade e a dos outros, a gente fica nessa disputa o tempo inteiro. Falando em faixa, tem mais uma perguntinha aqui a respeito de faixa. Por que as faixas de segurança, aí no caso, elas estão tão próximas de cruzamentos e muitas vezes as pessoas acabam, os motoristas acabam invadindo a faixa para poder entrar à direita, por exemplo, no cruzamento. Não tem como recuar um pouquinho mais a faixa? Esse é o sentido da pergunta. Aí são duas coisas. As faixas, elas atendem o código, elas poderiam até ser recuadas um pouquinho para trás. Acontece que se elas recuarem um pouco para trás também, o suficiente para tirar um carro, você começa a colocar, às vezes, em risco o próprio cruzamento. Então, elas são para o motorista visualizar o cruzamento e visualizar a faixa. E o motorista que vem no outro sentido visualizar também o que está ocorrendo na faixa. De todos os sentidos você consegue visualizar. Agora, é aquilo que eu falei da própria rotatória. A convivência tem que ser harmônica. Não pode haver essa disputa. É respeito, né, basicamente. Né? Você pega uma faixa que é muito questionada, é Júlio Conceição com Carvalho de Mendonça. Você vê na Júlio Conceição com Carvalho de Mendonça, a faixa está na esquina, o geométrico da Carvalho de Mendonça e da Júlio Conceição
não é um geométrico de 90 graus. Ele não é uma reta. Não é uma reta, ele é um geométrico meio oblíquo, e ali você tem um problema de você ter que avançar com o teu carro. Mas o número de acidentes... e o número de acidentes naquele cruzamento é muito pequeno, porque você tem plena visualização de todos os ângulos. Agora, de que maneira que a gente poderia solucionar aquilo com segurança? Mais um semáforo. Se você parar antes da faixa, você não vê a Carvalho de Mendonça. Você não vê. Então tem essa. E mais um semáforo, o Santos já tem quase 400 cruzamentos semaforizados. O que a gente está precisando fazer aqui é tirar semáforo, não é colocar semáforo. Aldo Neto. Eu acho que o presidente da CET tocou no ponto. O problema é sempre a educação, né? É verdade. Eu lembro quando eu ainda era menor de idade que não era obrigatório o uso do cinto de segurança. Passou a ser. Hoje ninguém entra num carro sem colocar o cinto de segurança. Se criou a cultura do cinto de segurança. E quantas vidas o cinto de segurança salvou? Claro. É o mesmo problema faixa viva, é o mesmo problema qualquer mudança radical que se tenha que ter. Precisa se ter a coragem de se fazer essas mudanças. Sim. E aí nisso tem que se elogiar a postura do prefeito e do próprio presidente. Outra coisa que eu queria colocar que ele comentou, realmente ninguém respeita as rotatórias. Eu tenho uma experiência fantástica com isso. Estava voltando de uma viagem num táxi, na rotatória da Machado de Assis com a Bahia de Abreu. O taxista comigo, certo? Veio um estudante de medicina, entra errado, bate no táxi. Porque queria sair do fluxo, que aquela horário era umas 6 horas da tarde, estava muito alto lá, ali. Queria ganhar tempo. Aí parou o carro, não, quanto que é isso aí? Uns R$2.000, está aqui o cheque, meu telefone é esse, me liga. Mas você estava errada. Todo mundo faz isso. Não dá para aceitar mais esse tipo de postura, né? Deixa eu ver, né? Realmente, rapidamente resolveu. Parece que dinheiro não é problema, né? Porque resolve o problema individual em detrimento do coletivo. Em detrimento do coletivo. Basicamente, presidente, a questão é de educação. E nesse sentido, acho que conscientizar o usuário, o pedestre, é uma das tarefas também da CET. Sem dúvida. O que se pode fazer, para encerrar, presidente, o que se pode fazer no sentido de se melhorar? Porque é uma questão, dissemos aqui, cultural de educação. Complementar, porque ela está lá no Canal 1, com a Ana Costa, tinha uma estação ali de ensino de trânsito para garotada, ainda está em funcionamento aqui? Está em funcionamento, bem em frente à CT, né? A Praça Belmiro Ribeiro. E incrementar a cultura da informação, principalmente para as crianças, campanhas educativas para os condutores de veículos e para os passageiros. A CT agora começa uma campanha essa semana, que ela vai começar a colocar no retrovisor dos veículos uma cartolina do formato exato do retrovisor para quem parar em vaga de idoso e deficiente físico, mostrando que o cara está parando na vaga inadequada, que o idoso não conseguiu parar ali, porque ele está parando na vaga inadequada. É uma campanha que mais uma campanha que a gente vai implementar, para que a população comece a ter uma conscientização diferenciada, mas o fundamental, o cerne dessa questão, é que nós nos sintamos inseridos no sistema de trânsito, todos, e não fiquemos olhando o tempo inteiro nossos problemas individuais. Sim. Olhemos mais para o coletivo em detrimento do individual. Sem dúvida, eu acho que é uma questão basicamente de educação, como tudo na vida, né, Aldo? Educação é a grande alternativa, é o grande caminho. E nesse sentido, presidente, só para a gente encerrar agora, além dessa questão da educação, enfim, das pessoas se sentirem inseridas no sistema, também há uma outra dificuldade, que são os abusos, os excessos de motoristas irresponsáveis, de ciclistas, de motoqueiros, motociclistas, enfim. O trânsito muitas vezes é uma bagunça, por conta, muitas vezes, dessa irresponsabilidade dos nossos motoristas, que não respeitam ninguém, não respeitam pessoas idosas. Para acessar um posto de gasolina, por exemplo, entram com tudo na calçada, não querem nem saber se a pessoa está, se o transeunte, se o pedestre está andando pela calçada, o que vale é chegar na frente do posto de gasolina. Ou seja, é um problema gravíssimo esse, presidente. É verdade. Eu percebo, Chico, que o trânsito é a convivência da sociedade, de deslocamentos, se discute muito mobilidade urbana nesse momento no Brasil, e quem faz o trânsito somos nós. Não dá para ter discussão se eu quero parar meu carro tem que ficar parado ali, porque o meu carro parado ali, ele vai andar em algum momento. E o meu carro que anda, ele para também em algum momento. E o carro não anda, nem para sozinho, ele para com alguém dentro.
Então nós fazemos parte desse sistema, depende única e exclusivamente de nós. A cidade de Santos é uma cidade extremamente organizada em termos da sua estrutura administrativa. Não é difícil resolver os problemas que nós temos. Nós não podemos individualmente criarmos novos problemas no dia a dia. Muito bem. Presidente, teríamos mais a conversar, os temas trânsito e transporte são temas do dia a dia, fascinantes, mas chegamos ao final. Estamos limitados pelo tempo. Presidente, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Jornal em Foco. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade, Chico. Um grande abraço, Aldo e todos os amigos. Obrigado, Aldo, mais uma vez como comentarista. Obrigado a Cris Chalub, a toda a equipe e especialmente a você, telespectador, pela atenção e pela audiência. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição. Mais uma vez, meu muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.